O brasileiro que fugiu da prisão dos Estados Unidos tinha o hábito de quebrar melancia com a cabeça. Os planos de fuga dele envolviam esconderijo sob lona e melancia aberta com o próprio crânio. Existe até boato que ele se limpava com a mão. Pois é, são os detalhes curiosos dados pela polícia norte-americana. Ele contou para as autoridades que escondeu fezes para não deixar rastros e considerou até se render após os 14 dias. As buscas envolveram agentes da SWAT, do FBI e também toda a polícia da Pensilvânia. O brasileiro Danilo foi capturado na quarta-feira, dia 13. Muitas pessoas ficaram curiosas porque ele havia sido condenado à prisão perpétua em 2021 porque matou as suas ex-namoradas, a Débora Evangelista, a facadas na frente dos filhos. Durante 2 semanas, ele passou se escondendo da polícia no meio de matas. Ele fez planos para fugir dos Estados Unidos. Alguns diziam que ele ia para o México, outros para o Canadá. Mas a ideia inicial dele era roubar um carro e ir para o Canadá, ou até mesmo para Porto Rico. Ele disse que a presença policial nesse perímetro estava se tornando muito intensa e que ele se sentia que precisava sair daquela área. Ele falou isso ao Robert Clark, que é o marechal dos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, o Cavalcante disse que não comeu nos primeiros 3 dias depois de escapar do presídio que ficava no condado de Chester, na Pensilvânia. Para sobreviver, ele bebeu água do riacho e roubou também uma melancia de uma fazenda. Para não deixar nenhum tipo de rastros, ele chegou ao ápice de quebrar ela com a cabeça. De acordo com ele, não sei se era particularmente habilidoso, estava desesperado ou ele estava simplesmente tentando fugir da polícia. Foi o que falou o tenente-coronel George Bivens. Ele deu uma entrevista coletiva explicando tudo isso. De acordo com ele, ainda falou mais. Você tem um indivíduo cuja escolha é voltar para a prisão e passar o resto da vida lá, onde você não quer estar, ou continuar tentando escapar da captura. Ele escolheu escapar dessa captura. Isso aí foi o que falou a polícia. A extensa área da busca consistia em quilômetros de florestas densas, bairros residenciais e até mesmo Dogwood Gardens, um local bastante chique da região lá, é um jardim botânico. Câmeras de vigilância flagraram ele andando pela área com uma mochila, capuz e moletom. Ele usava o terreno difícil, pessoal, a seu favor. Cavalcante permaneceu parado por dias seguidos e quando se movia só ia à noite. Ele ficava até sem comer, sem beber água, se escondendo em uma folhagem tão densa que as equipes de busca não conseguiam encontrar ele lá, mesmo estando a metros dele em 3 ocasiões distintas. O criminoso também utilizou um espaço com escombros cobertos para colocar uma lona e se proteger da chuva. O Cavalcante ainda contou para os policiais que cobriu suas fezes com folhas para esconder seus rastros, das centenas de agentes que estavam próximos dele. A certo momento ele estava muito perto dele, a metros, mas não conseguiam ver ele. Em uma certa altura da fuga, ele disse aos investigadores que após a polícia passar com a mensagem da mãe dele, ele até pensou em se render. Isso aí quem declarou foi o Clark, investigador lá, o submarechal lá dos Estados Unidos. Ele disse que eu sabia que tinha que pagar pelo que eu tinha feito. No entanto, não estava disposto a me entregar e pagar isso com a minha vida. Porque se ele fugisse da Pensilvânia, ele ia passar por uma progressão de pena, sair da prisão perpétua para a pena de morte. Por cerca de 14 dias, uma das polícias consideradas a mais efetiva do mundo em um sistema penal altamente eficiente que prende pessoas, tanto no quesito de pena de morte e prisão perpétua, se viu atrás de um homem no meio da mata, que conseguiu escapar utilizando artifícios primitivos e só foi encontrado graças ao faro de um cachorro que encontrou ele no meio das florestas. No que se refere à pena, é bem provável que o Daniel consiga uma progressão no sentido de perpétua para a pena de morte. Esse fato ainda não foi confirmado, visto que ele foi encontrado ainda dentro dos limites da Pensilvânia. Essa pena só progrediria se ele estivesse fora de lá. O objetivo dele era ir para o México, Canadá ou até mesmo Porto Rico e de lá conseguir vir de forma ilegal para o Brasil. E, entretanto, aqui no país ele também era procurado. É muito improvável que os Estados Unidos devolvam ele para o Brasil para cumprir a pena aqui, visto que os Estados Unidos entendem que o crime que ele cometeu lá é muito grave, passível da pena perpétua e, nesse caso agora, talvez uma progressão de pena para a pena de morte. O Danilo disse que se arrepende de ter feito isso e que agora vai cumprir pelos seus atos. É claro que tudo isso gerou uma repercussão bastante negativa em toda a mídia internacional, visto que um sistema considerado infalível faliu. Ele fugiu de uma penitenciária de uma forma bastante erudita, escalando as paredes e com bastante facilidade. Por isso, inclusive, o vigia da época foi demitido, porque supostamente pode ter ajudado ele. Mas e aí, no final das contas, o que você acha? E é até uma surpresa ele ter sido encontrado vivo, visto que boa parte das ideias é de que ele não se renderia, como ele mesmo pensou em trocar tiros com a polícia, mas ficou com medo de morrer.